tópicozinhos rapidinho assim, que se você não conhece alguém, você provavelmente deve ser uma dessas pessoas que se encaixam nesse tópico. Bem-vindo ao canal Peripécias, eu sou a Miranda e estou aqui assim como você para aprender um pouquinho mais. Pois bem, no vídeo de hoje eu convidei a Andressa, que é formada em Direito, veio aqui hoje no canal falar um pouquinho sobre alguns assuntos que foram muito relevantes durante 2020. Primeiro, alguém que teve aí seu salário reduzido, sua jornada de trabalho reduzida, recebeu auxílio do governo para complementar o salário ou foi mandado embora. Segundo, divórcio e pensão. Então, se você não divorciou, provavelmente conhece alguém que divorciou, ou alguém que tem que pagar pensão, e se não tinha, agora tem. E moradia. Pois é, você aí que tem a sua casa financiada, ou mora de aluguel, ou tem o seu negócio e um imóvel alugado, mas não tinha mais como pagar, sofreu despejo, ou corre o risco dos órgãos aí retirarem, né, a sua casa, enfim. Ela veio aqui falar um pouquinho sobre esses temas de forma jurídica, né? Então ela veio aqui dar dicas. Fica ligado, presta atenção em tudo que ela vai falar, porque às vezes você tá aí envolvido em uma dessas situações ou conhece alguém, então atenção, e é com a Andressa. E aí, pessoal do Peripécias, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre legislação especial durante a pandemia e falar um pouquinho como vai ser o pós-pandemia, porque nada mais será como antes, tenha certeza disso. E a gente vai focar em 3 coisas específicas que durante a pandemia tiveram mudanças e atingiu a vida de muita gente. São essas 3 coisinhas que eu botei aqui no quadro, que é o caso de despejo, pensão alimentícia e relações trabalhistas. Essas 3 coisas, gente, foram criadas leis específicas para reger essas 3 situações, certo? As 2 primeiras situações, elas são de direito privado. Foi criada a Lei 14.010 de 2020. E as relações trabalhistas, que foi uma lei criada só para reger alguns direitos trabalhistas durante a pandemia. Esse projeto aqui, que é a Lei 4.020, é aquela famosa lei tanto falada do emprego e renda. Essa lei aqui, a 4.020, que vai reger as relações de trabalho, foi criada para que pudesse permanecer os postos de trabalho. Só que essa lei a longo prazo, que é o que está acontecendo a longo prazo, ela vai trazer ela não vai trazer tanta estabilidade assim para o pobre trabalhador. Mas a gente vai chegar lá no nosso cenário pós-pandemia. A primeira coisa que a gente vai falar são sobre os casos de despejo. Teve uma mudança, quando a pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa. Teve que se fechar tudo, muita gente perdeu o emprego, foi aquela confusão imensa. E aí entrou a legislação especial, que são leis específicas e algumas vezes transitórias, que são leis emergenciais, que é para funcionar somente por um momento, certo? E a lei 14.010, ela vai falar sobre casos de contratos, quebras de contratos, renovações de contratos, e vai falar sobre os casos de despejo. Gente, vou falar de um modo não jurídico, para todo mundo entender. Ficou cancelado os despejos, certo? Durante a pandemia, desde o dia que foi dado essa lei, primeiro ela entrou como um decreto, que foi em abril, depois que ela se transformou em lei. E desde o dia do decreto, em abril, até o dia 30 de outubro de 2020, estavam canceladas as ações de despejo. Ou seja, ninguém poderia ser despejado das casas por não ter o pagamento de aluguel, certo?
Então, de abril até 30 de outubro, estava sendo negada todas as ações de despejo, certo? Se tinha aluguel atrasado, pessoas que estavam com aluguel atrasado e estavam sendo ameaçados de despejo, para despejar a pessoa, o dono, o proprietário, ele precisa entrar com uma ação de despejo. Essa ação de despejo, ela estava cancelada, não podia despejar ninguém durante esse período. Depois que virou lei, essa lei ela foi prorrogada por mais tempo, certo? Então ela, se eu não me engano, ela está durando até hoje. Porque não é toda essa lei que está até hoje, não. Algumas coisas já mudaram, já estão normais, mas outras coisas continuam, que é o caso da pensão alimentícia. Essa lei também é a que rege a pensão alimentícia durante a pandemia. E a pensão alimentícia continua do mesmo jeito que o decreto foi regido em abril, certo? Então, os casos de despejo até 30 de outubro, eles não poderiam estar acontecendo. Só que, infelizmente, muitas pessoas, a gente sabe, no Brasil, vivem de aluguel e muitas vezes não tem nem contrato de aluguel ou não é verificável que aquela pessoa vive de aluguel por não ter nem uma notinha comprovando, né, pagamento de aluguel, isso e aquilo. Então muita gente acabou indo pra rua, muita gente ficou sem pagar e os donos da casa foram lá, fizeram barraco, vai sair, vai sair, vai sair. E simplesmente colocaram essas pessoas pra rua. Mas pessoas, por isso que é muito importante, gente, vai alugar um local, alugue de forma legal, porque você fica com cobertura diante da lei, certo? Então, muitas pessoas também não estavam sabendo disso. É uma lei muito importante que regeu todo o direito privado, ou seja, todas as nossas ações que a gente toma no dia a dia, o direito do consumidor mudou, muita coisa mudou por conta dessa lei, muita gente não sabia e acabou caindo em esbarrela por não observar isso e perceber que tinha o direito, sim, de ter seus benefícios garantidos, certo? Então, a questão do despejo, ela estava suspensa, não poderia acontecer até o dia 30 de outubro, se eu não me engano, foi prorrogado, porém, a gente está meio que sem as novas datas aí dessas prorrogações. Mas, até onde eu sei, ela foi prorrogado. Então, se você está em uma casa, seu aluguel está atrasado, mas você tem um contrato, você está tudo direitinho legalizado, você não pode ser despejado. Se isso acontecer, o proprietário ele vai estar quebrando essa lei aqui, que é uma lei emergencial. E essa lei, gente, ela só é para funcionar nesse período emergencial mesmo. Depois disso, tudo volta ao normal. O outro caso, que essa lei vai reger também, é a pensão alimentícia. Muita gente deixou de pagar a pensão alimentícia durante a pandemia, achando que podia ficar sem pagar. Mas isso foi um engano, isso foi uma mentira. Eu me lembro que isso passou até em muitos jornais, a época que foi sancionada essa lei, passou em muitos jornais, né, falando que não, tem que pagar sim a pensão. Então, durante a pandemia, a pensão alimentícia, ela não teve mudança significativa. Você tem que continuar pagando a pensão. A única mudança foi quando o pai ou a mãe, ou seja lá, quem for que pague a pensão, porque caso de pensão alimentícia, ele pode ser tanto para pai, quanto para mãe, quanto para casais homoafetivos, certo? O responsável por pagar a pensão, quando ele não paga, a pessoa que tem o filho, a guarda do filho, vai lá, pode ir até uma delegacia e dizer, olha, não estou recebendo a pensão. O devedor vai ser encaminhado para a delegacia e normalmente ele fica preso até que se pague a pensão. Só que durante essa lei, e essa lei está valendo até hoje, certo? Da pensão alimentícia, a pessoa ela não fica presa mais, certo? Ela não vai presa. Por quê? Porque nós estamos num período de pandemia e essa coisa toda. Então, quanto menos pessoas presas, melhor, né? Então, essa pessoa ela não vai presa na delegacia. Ela vai ficar numa prisão domiciliar. Coisa de rico, né? Vindo aí para os pobres agora. Ela vai ficar numa prisão domiciliar. E seus bens podem ser todos bloqueados. Suas contas, tudo que ela tiver
vai ser, é bloqueado, na verdade, né? É tudo bloqueado até que essa pessoa vá lá e faça um acordo ou pague a pensão. Entendeu? Então ficou dessa forma. O que mudou na pensão alimentícia só foi que não vai ficar preso mais lá na delegacia ou descer mesmo do presídio, acontece. Não, vai ficar preso com prisão domiciliar, certo? Então, não pagou pensão alimentícia, vai para prisão domiciliar, mas tem que continuar pagando. As mesmas leis que tinham antes para pensão alimentícia, pagamento, se os pais não pagam, procura os avós, continua da mesma forma. Não mudou, certo? O que mudou só foi o lugar onde a pessoa fica preso. Que vai ficar preso em casa. Essa semana, peguei um caso desse, né? O juiz deu desfavorável para a prisão, até por sinal do rapaz, em cima dessa lei, entendeu? Então, não vai preso, vai ter que pagar a pensão, mas não vai preso, vai ficar preso domiciliar, certo? E agora, a maior das questões, que foi as relações de trabalho, que foram regidas pela lei 14.020 de 2020. Eu até anotei uns tópicos porque ela é bem mais detalhista. Então, se você quiser mais detalhe, procure essa lei. A lei 14.020 de 2020, que vai reger essas relações de trabalho. A famosa lei que Bolsonaro tanto se orgulha de emprego e renda. Bom, essa lei, ela permitia suspensão de contratos, certo? Só que com prazos. Ah, vamos suspender o contrato de fulano? Vamos suspender o contrato de fulano. Mas vamos suspender até, no máximo, 60 dias. Podendo prorrogar de acordo com os decretos do Poder Executivo, certo? O empregador, ele não pode prorrogar o contrato do nada. Ah, eu quero prorrogar. Não. Depende da situação da pandemia, depende se o Poder Executivo deu um novo decreto ou colocou mais coisas na lei, certo? Mas essa lei aí permitiu que tivesse a quebra de contrato. Essa quebra de contrato, gente, se o funcionário... Essa quebra não, suspensão. Foi suspenso o contrato, né? Essa suspensão de contrato, ela não podia atingir férias e outros benefícios do trabalhador. Infelizmente, muitas empresas, agindo de má fé em cima dessa lei, suspenderam o contrato de seus funcionários por um período longo, vale a pena. Eu conheço empresas que até hoje estão com funcionários suspensos, sem pagar nada a esses funcionários, infelizmente, sofrendo todo um caos. Então, a lei, ela beneficia e, ao mesmo tempo, ela não beneficia, porque se tem um povo que gosta de burlar e gosta de agir de má fé em cima dos trabalhadores, são os grandes empresários. Mas essa lei veio aí com a suspensão do contrato, veio com a redução da carga horária do trabalhador. E junto com essa redução da carga horária, também veio a redução de salários, certo? Essa redução de salário, ela tem umas simetrias. A lei diz que você só pode reduzir o salário do seu trabalhador até 70%. E o tempo também que esse trabalhador vai estar na sua empresa, né? Ele vai sendo reduzido e junto reduzindo o salário e só pode ser reduzido até 70%. Pronto, os trabalhadores tiveram sua jornada de trabalho reduzida, seus salários reduzidos. E aí agora, aí veio o benefício emergencial para o trabalhador, que também é regido por essa lei e tem as especificações, certo? O tanto que o governo vai pagar, as porcentagens para cada carga horária do trabalhador ali, certo? Então, por exemplo, o trabalhador, ele ficava 8 horas por dia na empresa, mas a jornada de trabalho dele foi reduzida para 4 horas somente. Ele ganhava R$ 1.400. E hoje o salário dele foi diminuído para apenas R$ 800. Suponhamos, tá?
reduzido para R$ 800. Beleza? Esse funcionário que ganhava 1.400 ganhava mais que um salário mínimo. Só que com a redução do seu salário, a redução da sua carga horária, o governo fez o benefício emergencial para ajudar esse trabalhador a complementar a sua renda. Só que, aí vem a surpresa, a renda, que é esse benefício do governo, ele não vem em cima do salário do trabalhador, certo? Ele vai vir em cima do seguro-desemprego, que é um salário mínimo. Hoje, se eu não me engano, está em 1.070. Então, o cálculo que o governo vai colocar em cima do salário dele não é o cálculo do salário dele mesmo, que é 1.400. Não, vai ser o cálculo em cima dos 1.700. Então, vamos supor, o governo vai dar 25% de 1.070 em cima da renda dele. O governo vai dar 25% do salário desse trabalhador. Aí esse trabalhador, no final do mês, ele vai receber os 800 que a empresa está pagando, com o salário reduzido, mais o benefício do governo, R$ 230. Esse trabalhador fica ao final com 1.030. Por aí, que eu não sou boa em matemática, sou boa em humanas. Isso mesmo, ele não fica com seu salário real. A maioria dos trabalhadores que tiveram suas cargas horárias e seus salários reduzidos por força da lei emergencial de emprego e renda, ele normalmente, quando ele ganhava mais de um salário, ele não vai ter mais seu salário real, certo? Seu salário real ele foi diminuído e ele vai continuar reduzido, mesmo com o benefício do governo, porque o benefício do governo não é em cima do salário da sua categoria, é em cima do salário mínimo, que muitas vezes é menor que o salário da categoria de geral, entendeu? Então ele não vai ganhar os 1.400, os 1.600 que ele ganhava antes, não. O seu salário continua reduzido. E aí, essa lei vem exemplificando tudo isso. Lá, procure ela na internet, porque lá vai ter todas as porcentagens, como é realizado esse cálculo, em cima do salário mínimo, que é em cima do seguro-desemprego, tudo isso de uma forma clara para vocês, certo? O cenário pós-pandemia que a gente consegue perceber é um cenário um pouco caótico para a população mais pobre, que quem vai sofrer com os efeitos pós-pandêmicos, tanto da doença quanto dessas leis, vai ser os menos favorecidos, vão ser os pobres, que são a maior parte da classe trabalhadora do nosso país, certo? Porque vocês conseguem perceber, essa lei mesmo do emprego e renda, ela é boa, ela é muito boa, porque ela permaneceu muita gente continuar no emprego, várias empresas entraram em crise, várias empresas já saíram dessa crise e continuam pagando salário reduzido a seus trabalhadores, vale a pena lembrar disso. E o último benefício foi esse de janeiro. O benefício emergencial foi esse de janeiro, ou seja, em fevereiro, o próximo mês agora, já é para as empresas funcionarem normalmente, com seus trabalhadores sendo pagos, né, com seus salários normais, certo? O benefício emergencial só foi até janeiro. O último, acho que o pessoal ia receber, seria agora no mês de janeiro, certo? Mas isso traz consequências muito grandes. Pessoas que eram acostumadas a ganhar R$ 2.000, R$ 3.000, tiveram seus salários diminuídos drasticamente, fazendo com que essas pessoas de classe média, que estavam chegando na classe média, voltem para trás. Então, a classe média do Brasil, ela enxugou, né? Ela ficou menor. Ela era assim, agora ela tá assim. Por conta dessas situações todas que vieram com a pandemia. E vale lembrar que muitas empresas lucraram, certo? E mesmo assim continuaram fazendo isso com os seus trabalhadores. Estamos aonde? No Brasil, né? E o cenário pós-pandêmico é uma situação onde a pobreza era assim, agora ela vai ficar assim, gigantesca. Porque, infelizmente, muita gente perdeu seus empregos porque empresas declararam falência, e quando declara falência, já era, o trabalhador sai, muitas vezes sem direito ao que ele tinha ali, certo?
E aí, pronto. Gerando mais pobreza, gerando mais situações, as reduções de salário, o benefício sendo pago somente no salário mínimo. Isso ajudou também muita gente que estava começando a crescer a voltar a encolher mais, certo? E a única coisa que ajudou um pouco mais a economia foi os auxílios emergenciais, foram aqueles lá do Caixa Tem. Muita gente recebeu, muita gente comprou e tal, que ajudou um pouco a economia, mas não vejo perspectivas de muita melhora lá na frente não, justamente porque essa lei em específico, ela foi boa, mas ao mesmo tempo, a longo prazo, ela vai trazer um prejuízozinho, sim, com certeza, pra gente. Mas, gente, essas foram as leis que regeram, tá? Não mudou muita coisa, só algumas coisas, certo? Então não precisou de muito pânico. Agora, essa questão do caso de despejo, né, da pensão alimentícia, se as pessoas buscassem ler, buscassem seus direitos, talvez não estariam com tanta dificuldade, talvez não teriam sido jogadas fora de suas casas, né, de onde moravam e tudo mais. Mas essas leis ainda tá valendo. Se você tá nessa situação, pode procurar um defensor público. A justiça já está funcionando normalmente no nosso país. Procure, não deixe de procurar os seus direitos, certo? Caso de pensão alimentícia, se tu paga a pensão, continue pagando, não pare não, senão tu vai ter tudo bloqueado, vai ficar em prisão domiciliar e é um problema. Então, em relações de trabalho, para você que é trabalhador, ter esse salário reduzido, vamos orar para que tudo dê certo agora a partir de fevereiro, certo? Para que o nosso país melhore e a vacina chegue a todos de forma rápida. É isso, gente. Beijos e até a próxima. Obrigada, Andressa, pela sua adorável participação, por todas as dicas. E você aí? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se não te ajudou, encaminha para alguém que com certeza vai estar ajudando. Deixa aqui nos comentários, você sabia alguma coisa? Ficou alguma coisa no ar que você ainda quer saber? Eu quero saber tudinho, então conta aqui nos comentários. E é claro, gente, se inscreva neste canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!